Hola a todos, en esta videoaula voy a presentar cómo construir estructuras de control de flujo de programa con Assembly Picoblaze. Básicamente vamos a explorar las estructuras if, then, else, case, for loop, call y return para desenvolvimento de sub-rotinas e programas. Tá? Então, essa aqui é a agenda da nossa aula. No final vamos fazer um exemplo de um multiplicador de dois valores, de dois números de 8 bits cada um, sendo esses números positivos. E o material bibliográfico saiu do capítulo 15 do livro de Peng Shu. Um pouco de contextualização, então. Essas estruturas de controle de fluxo de programa, elas são importantes para alterar a execução de um programa em linguagens de programação de alto nível como C, C++, Python, MATLAB, que são interpretadas, né? Nessa linguagem de programação, certo, de alto nível, nós temos diretivas do tipo if, then else, case, for loop, né, while, tá? O detalhe é que no Picoblaze nós não temos no nosso conjunto de instruções, não podemos usar esse tipo de diretivas. Então, o Picoblaze oferece apenas as instruções jump, condicionadas e não condicionadas, ou seja, aqueles instruções jump que consideram a flag de carry e de zero, né? Agora, essas funções ou instruções jump podem ser usadas junto com as instruções de test e ou de compare para implementar esse tipo de estruturas, tá? Que a gente utiliza na linguagem de programação de alto nível. Por exemplo, a estrutura if then else. Vamos supor que quero comparar se S0 é igual a S1 e eu executo esse conjunto de instruções aqui. Se não, executo estas instruções aqui. Beleza? Isso pode ser implementado com a instrução compare e com um jump condicionado, caso que a flag 0 não esteja acertada. Tá? Lembre que quando usamos a instrução compare, o que nós fazemos é subtrair dois valores, né? Esse y, esse x e uma constante, né? E se o resultado é 0, então a flag aqui 0 é acertada, indicando que ambas são iguais. Tá? Se a flag 0 não está acertada, mas a flag carry está acertada, isso significa que quando subtrair isto menos isto, né, eu tive que fazer um empresta 1, certo? Um borrow, portanto, esse x é menor que esse y, beleza? E se a flag 0 está em 0 e o carry está em 0, significa que esse x é maior que esse y. Tá? Agora nós vamos usar esta flag aqui, certo? A flag do 0. Então ficaria da seguinte maneira: comparamos esse 0 com esse 1. Se a flag 0 não está acertada, okay, indicando que eles não são iguais, então fazemos o else branch, tá? Ou seja, vamos para cá, damos isto aqui, okay? Essas instruções aqui, okay? Caso que elas estejam acertadas, então fazemos o código do then aqui, beleza? Tá? E uma vez feito isso, pulamos aqui para o if done, para esta posição de memória aqui, que continua a execução do programa com o que estava aqui, fora do if, beleza? Então é assim como a gente implementaria a estrutura if then else. A estrutura case, ela pode ser vista como múltiplos saltos de instrução, tá? Quando ele compara o valor do registrador com cada um desses valores com constantes, né? Então executa este número de instruções, né? Podem estar aqui, né? Em cada um desses braços, né? E aqui tem um braço ou um branch chamado default, né? Então esse tipo de estrutura ela pode ser escrita ou melhor reescrita usando as diretivas if then else, que ficaria algo como isso aqui, tá? Então aqui teríamos um if, caso esse 0 seja igual ao valor 1, né? E executa essas instruções que estariam aqui, tá? Se não, caso esse 0 seja igual ao valor 2, executa essas instruções que estão aqui, né? E assim por diante, certo? E no caso da instrução ou do branch default, seria o nosso else. Bom? E nós já sabemos implementar essas estruturas usando compare e jump com not zero. Tá? Então, essa estrutura
if DNS ficaria desta maneira. Aqui declaramos as constantes, valor 1, valor 2 e valor 3. Tá? Depois comparamos esse 0 com o valor 1, tá? Nesta ordem de prioridade que está aqui. Tá? Caso que não seja 0, não esteja acertada a flag, né? Significando que são diferentes, né? Então vamos por case 2. Se não executamos as instruções que estão aqui, né? E pulamos depois para fora, né? Aqui, case 1 executando o que esteja por acá. Né? Bom, caso que não seja 0, então vamos para case 2, né? E analisamos este else if aqui, onde comparamos esse 0 com o valor 2, né? Então compara esse 0 com o valor 2 e fazemos a mesma estrutura, tá? Caso que não seja 0, vamos para a próxima, e se não, sem 0, né? Então realizamos estas instruções que estão aqui, tá? E depois pulamos para fora do if, beleza? Então dessa maneira pode ser implementada a estrutura case, né? E finalmente a estrutura for loop for, então ele executa uma sequência de código repetidamente, né? Então sempre temos a noção de iterações quando utilizamos um loop for, tá? E pode ser implementada através de um contador de instruções, algo como que está aqui, ó. Então este for aqui, onde temos a iteração i, certo? Que realiza max iterações, de max até 0, né? A iteração estou decrementando, ele realiza este conjunto de instruções que poderiam estar aqui, né? Isso pode ser implementado também com um contador, ou seja, temos que dar, aqui estou dando o valor de i, esse nome, administrador S0, que é o meu contador de iterações, declaro a constante max, aqui está o i, essa. Então carregamos o valor de i, certo? Valor de max aqui, tá? E aqui vamos para o corpo do laço, né? Então executamos as instruções que estão aqui, né? E decrementamos, certo? O contador de iterações, né? E caso que essa subtração não seja 0, indicando que ainda não terminamos de executar todas as iterações do laço, então voltamos para o corpo do laço e ficamos repetindo isso aqui, certo? Até que este valor aqui seja 0, né? E então ele continua, certo? Com a execução aqui, tá? Ou seja, ele sai aqui do laço. Beleza? Então, com base nesses lineamentos, né, de como implementar esse tipo de estruturas, aqui vou apresentar algumas dicas para o desenvolvimento de subrutinas. Então vamos lá, o que são subrutinas? Em linguagem de programação de alto nível são porções de um programa maior, geralmente implementam tarefas específicas que são usadas de forma repetida, né? E permitem dividir o programa em partes menores mais manuseáveis, manejáveis, né? Inclusive permite melhorar a leitura do programa, tá? A mesma coisa se aplica no Picoblaze ou em Assembly. Então, dividir um programa em pequenas porções, chamadas subrutinas, é muito importante, inclusive para poder fazer manutenção do código. E então, para isso, utilizamos as instruções call e return, tá? Para implementar as subrutinas. Só que temos que lembrar de duas coisas importantes sobre as instruções call e return. Primeiro, a instrução de call, ela salva conteúdo atual do contador de programa e transfere a execução do programa para o endereço inicial da subrotina. Tá? E quando falamos que estamos salvando o conteúdo atual, é isso que a gente chama de preservar o contexto. Tá? Então usamos a pilha, nossa pilha tem 31 posições. Vocês lembram de nos falar sobre a arquitetura do Picoblaze? Então, nós podemos ter até 31 chamadas de função, certo? Em anel, no nosso programa. Já a subrotina termina quando a instrução return é executada. Neste caso, então,
a instrução return, ela recupera o valor do contador de programa e retorna a execução do programa do ponto em qual foi feita a chamada, tá? Função. Agora, duas notas. A primeira é que quando fazemos uma chamada de função, apenas se armazena e se restaura conteúdo do contador do programa. Isso é muito importante, tá? Ou seja, não é preservado o contexto do banco de registradores nem da flags, tá? Isso quer dizer, consequência disso, que nós como projetistas temos que cuidar manualmente do banco de registradores e da memória RAM, tá? Durante a execução da subrotina, de forma que o estado do sistema não seja alterado após a chamada subrotina, tá? E é ali quando entra o desenvolvimento de software de baixo nível, o que a gente faz em sistemas embarcados, certo? Geralmente nos preocupamos pelo consumo de memória, como desenvolver software com um baixo consumo de memória, não só do banco registrador, mas da memória RAM também, tá? Então, o desenvolvimento de subrutinas está resumido neste gráfico. Imaginem que eu estou executando um conjunto de programas aqui inicialmente, tá? Um conjunto de instruções melhor, certo? Depois de executar esta instrução aqui, fiz uma chamada, executar a função core, certo? Rotina 1, subrotina 1, então ele passa o controle para cá, para o início desta rotina, né? E aí ele executa esse conjunto de instruções e quando chega no return, ele devolve o controle para a posição de onde foi chamada, a posição mais 1, tá? Então, neste caso, se armazena na pilha, né, esta posição mais 1, né, para ele voltar aqui na próxima, quando faça o return, se incrementa o top of stack, né, o índice que está endereçando a pilha, tá, e transfere a execução para cá, beleza? Para essa primeira instrução aqui. Né? E quando chega no return, recupera o valor que tinha o contador de programa, recupera isso da pilha e decrementa a pilha com o return, decrementa a pilha, né? Lembrando então que temos até 31 subrutinas em anel, porque nossa pilha é de 31 posições no PicoBlaze. Bom, e o desenvolvimento de programas consiste na agrupação de subrutinas. É simples, mas uma boa dica é seguir este roteiro aqui. Isso se aplica, esse passo 1, 2 e 4 se aplicam para qualquer linguagem de programação. O passo 3 é bem específico para Assembly, PicoBlaze. Então, o primeiro passo é obter um pseudocódigo do programa principal, quais são o conjunto de tarefas que ele precisa realizar. Para cada tarefa, vamos executar uma subrotina. Essa tarefa pode ser complexa, ou seja, uma subrotina complexa que pode ser dividida em várias subrutinas mais simples, tá? Depois de ter feito isto é um processo de ensaio e erro, né? Aí passamos para a terceira etapa, onde determinamos o uso de RAM e do banco de registradores, tá? Quantas registradores vamos usar e quais vamos usar em cada subrotina, tá? Qual é o uso da memória RAM, em que posições da memória RAM vamos armazenar, certo? E de onde vamos ler informação para executar cada subrotina, tá? E finalmente obtemos o código assembly de cada subrotina, tá? Então, essa terceira etapa aqui, pessoal, ela é exclusiva do desenvolvimento baixo nível em assembly, tá? Porque nós não temos um compilador que cuide, certo? De que registrador, certo? Ou de que posição da memória RAM vai usar para armazenar a informação. Diferente do C ou C++, onde temos um compilador que cuida perfeitamente disso aí. Aqui não, aqui a gente deve cuidar disso manualmente. A gente tem que indicar qual registrador vai usar, de onde vai ler, né? E em que momento usar registradores ou ler registradores. Beleza? Então, graficamente, o desenvolvimento de qualquer programa consiste inicialmente numa inicialização, uma rotina de inicialização, onde declaramos constantes, portas de entrada, portas de saída, né? Damos nomes simbólicos a variáveis ou a registradores, tá? E aqui temos um loop principal, certo? Que chama várias subrutinas e depois faz de novo
a chamada ao loop principal e fica fazendo isso em anel, certo? O tempo inteiro. Beleza? Vamos fazer então um exemplo. Só que eu vou dividir esta aula em duas partes, né? Apenas vou contextualizar aqui sobre este exemplo, que é uma multiplicação de inteiros, arquivos de 8 bits, tá? E algumas considerações é que vamos usar o algoritmo baseado no método shift-end-add, tá? Vamos ter um loop for de 8 iterações, né? Porque são 8 bits. Então, e a gente sabe como implementar o loop for, já vimos que pode ser implementado com um contador de iterações, né? E um sub e com função com instrução jumping, né?